Boa tarde, bem-vindo ao Culto das Mulheres. E hoje, continuando a nossa série, Você Não Nasceu Para Isso. Tá curiosa para saber o tema? Só mais um pouquinho, que antes eu quero apresentar minhas convidadas. Pastora Carla, Boa tarde. mais conhecida como Baixinha, minha irmã fofa, a mais bonita da família, e Pastora Nicole, acompanhada da Helena. A gente estava aqui nos bastidores, eu não lembrava se era menino ou menino, gente. Então, estamos aqui com a Helena, fazendo parte do nosso culto das mulheres. Ó, temos o que aqui? Tá no lugar 4 certo. mulheres para conversar com você sobre um tema importantíssimo. Principalmente se a gente levar em conta o momento que a gente vive, né? A gente tem vivido, socialmente falando, um tempo em que as pessoas têm sido estimuladas a viverem escravizadas por essa sensação que muitas vezes te rouba o lugar de ir para a vitória, né? De se posicionar como vitoriosa em Cristo Jesus. E você não nasceu para ser, sabe o quê? Vitimista. Vamos conversar sobre isso. Eu não nasci para ser vitimista, você não nasceu para ser vitimista, porque nós nascemos, fomos resgatadas através do sangue precioso de Jesus para que nos tornássemos mais que vencedoras em Cristo Jesus. Não vítimas, mas aquelas que se estabelecem numa nova identidade recebida através da fé no Filho de Deus, para que vivamos uma vida de vitória, para que vivamos uma vida de fé operante, sabe? Que não deixa que as circunstâncias nos abalem, mas que seja uma vida de progresso, de avanço, de encontrar na fé, na crença em Deus, na sua palavra e viver baseada nela, a sustentação para que não sejamos levados pelas nossas tendências naturais. Eu vou começar com você, Baixinha, porque nos bastidores a gente estava conversando, você deu um exemplo muito bom para que a gente compreenda como que algo acontece no ser humano, né? Se ele não se remeter a Deus, né, e ser dirigido pelo seu espírito, existe essa tendência, né? Então vamos lá, você pode lançar. Essa tendência do vitimismo, né, é principalmente a gente lançar no outro, né, a responsabilidade ou a culpa do que eu estou vivendo, do que eu estou passando, ou até do que eu fiz, né, da resposta que eu dei. Sim. E pensando sobre esse assunto, eu me dei conta que como que realmente isso é da tendência da natureza caída, né? Porque quando Adão e Eva pecaram, a primeira resposta que eles deram para Deus, quando Deus foi questioná-los, né, a respeito de o que você fez, né? Por que você fez? O que você fez? Aí Adão vira e fala, foi a mulher que tu me destes. Ela me deu e eu comi. E aí ele vai para Eva. Aí ele fala, Eva, o que você fez? Ela falou, foi a serpente, ela me enganou e eu comi. Quer dizer, os dois terceirizando uma responsabilidade de ter comido, eles tinham recebido uma direção da parte de Deus, eles tinham recebido uma ordenança da parte de Deus. Você pode fazer tudo, só não pode fazer isso, né? Existia um princípio, uma direção, um mandamento claro. E na hora de fazer, não fizeram e responsabilizaram o outro. Aí foi Deus que me deu essa Porque mulher. você me deu essa mulher. Né? Ah, foi a serpente, ela me enganou. Ah, eu fui enganada. Mas como ela foi enganada, essa direção já tinha vindo da parte de Deus, não tem engano, né? Se Deus falou que não é, não tem engano. Exatamente. Então, e hoje, como você estava falando, tá muito forte isso, né? É verdade. Hoje em dia as pessoas têm entrado muito nesse lugar de se colocarem numa posição de vitimista para não assumirem suas próprias responsabilidades e a direção da sua própria vida. Sim. Porque aí tudo que acontece, foi porque o outro deixou de fazer, porque minha mãe não investiu em mim, porque o meu chefe não gosta de mim, porque a minha facilitadora não lembrou de mim. E aí vai colocando, porque a igreja que pensa desse jeito, vai arrumando desculpas para continuar no seu, às vezes comodismo, às vezes até vive uma situação ruim. Sim. Mas no fundo ela tem um pouco de vantagem, porque as pessoas ficam com dó, as pessoas ficam com pena, e isso vai alimentando o vitimismo das pessoas e as pessoas vão andando nesse caminho. E o ruim é que esse tipo de pessoa não avança. Sim.
Porque ela acha que tudo é culpa dos outros, então ela não tem nada pra fazer. Exato. E se ela não tem nada pra fazer, ela não faz nada. Sim. E só fica andando com os... Patinando, às vezes, nas mesmas situações, avança. né? Não existe um romper. Você tinha mencionado um exemplo que você tinha pensado, né? Que eu acho que seria muito bacana para a gente complementar a ideia, assim, com relação ao vitimismo. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, que é isso que a pastora Carla estava falando, né? Que a pessoa, ela não avança num lugar que Deus já disse que tem para ela, né? Sim. Então, assim, Deus, ele já determinou algo através da palavra, e até muitas vezes a gente ouve através de homens que temem a Deus, de mulheres que temem a Deus, uma direção, algo da parte de Deus a nosso próprio respeito, e por a gente se colocar nesse lugar de não assumir a responsabilidade das nossas escolhas, se posicionando naquilo que a gente Sabe sabe que fala, Deus... né? Exatamente. A gente acaba ficando exatamente assim, paralisado, né? Paralisado. E o exemplo que a gente estava conversando antes é a respeito de Gideão. O anjo do Senhor fala para ele que ele é valente, que ele é corajoso, para ele ir lá e fazer o que ele tinha que fazer para derrotar os inimigos, e ainda assim ele se coloca, mesmo diante do que Deus já tinha dito através do anjo, se coloca nesse lugar se diminui, como se fosse, na verdade, é uma ideia da cabeça dele, porque se Deus disse, não existe outra possibilidade. Exato. Não existe outra posição, né? Aquilo e pronto, acabou. E aí ele ainda se diminui, se coloca nesse lugar de vítima. Eu vou ler o texto para ficar fácil para as pessoas que estão ouvindo entenderem a história. O que está acontecendo aqui? Gideão é chamado. Em Juízes 6, versículo 12, o anjo do Senhor aparece para Gideão e ele declara a seguinte coisa: o Senhor está contigo, homem poderoso e valente. E Gideão lhe disse: ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todos os milagres quais os nossos pais nos contaram, dizendo: o Senhor não nos fez subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E o Senhor olhou para ele e disse: vai nesse poder, e tu salvarás Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? E ele lhe disse: ó meu Senhor, com que salvarei Israel? Eis que a minha família é pobre em Manassés e eu sou o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: certamente estarei contigo e tu ferirás os midianitas como a um homem. E ele responde de novo: se agora eu tenho achado graça aos teus olhos, então mostra-me um sinal de que tu falas comigo. Gente, vamos fazer um parêntese aqui. Que sinal, né? Não bastou. Né? Tá parecendo aquela piada de o cara tá na ilha pedindo para Deus para mandar um socorro, ele manda um barquinho, aí ele acha que não é o socorro de Deus. Manda um bote, ele acha que não é. Manda uma boia, ele acha que não é. Morre afogado, chega no céu e fala para Deus: Deus, eu clamei e você não me socorreu? E ele falou: bom, eu mandei o barco, mandei o bote, mandei a boia, você não quis, achei que, né, você estava querendo se encontrar comigo. É mais ou menos o que está acontecendo aqui com o Gideão. Né? Ele tem a palavra de Deus, ele recebe uma direção de Deus, Deus confirma, e ele ainda está tão limitado dentro de como ele se enxerga. E muitas vezes o vitimismo é esse lugar, né? Eu me enxergo menor do que eu, de fato, posso me tornar em Cristo Jesus, né? Eu me vejo incapacitado, eu me paraliso, como você mesmo tinha dado o exemplo, e eu deixo de me tornar um instrumento que Deus quer que eu seja. Sim. Porque, ok, ele é o menor da casa da família dele, mas se Deus o chamou, se Deus o escolheu, ele mesmo o capacitou. E Deus ainda fortaleceu a identidade dele, Em né? todo Falou: você tempo. é esse, você é assim, Exato. E eles voltando para a maneira dele de como que pensar. é um mecanismo, né? Como que é um funcionamento. Deixa eu continuar aqui, só antes de você concluir, que ele continua
no diálogo aqui. E aí Gideão entra, prepara um cabrito, bolo sem fermento de 1 efa de farinha, pôs a carne, 1 cesto, pôs o caldo na panela, trouxe para fora, debaixo do carvalho, apresentou, e o anjo de Deus lhe disse: toma essa carne e os bolos sem fermento, coloca-os sobre essa rocha, derrama o caldo, e ele assim o fez. E então o anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que estava na sua mão, tocou a carne, os bolos e os fermentos, subiu fogo da rocha, consumiu a carne e os bolos sem fermento. Então o anjo do Senhor retirou-se da sua vista. E quando Gideão percebeu que ele era um anjo do Senhor, Gideão disse: ai de mim, ó Senhor Deus, porque vi um anjo do Senhor face a face. E o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temais, não haverás de morrer. E ali Gideão edifica um altar. A gente vê um fechamento de um ciclo, né? Ele adora, ele oferta a Deus, ele cai em si. É bonito a gente ver isso, né? Ele cai em si. Ele fala: meu Deus, eu estive frente a frente com Deus. Quantas vezes nós não estamos nesse lugar, né? Deus está falando com a gente, está levantando irmãos, está usando a própria palavra, pregações para afirmar quem a gente é, a direção que Ele quer levar a gente, o objetivo dele na nossa vida, para que a nossa vida seja para a salvação de outros, porque é o caso de Gideão, né? Gideão é usado para salvar o próprio povo, mas a gente está ali limitado, a gente não consegue nem enxergar o próprio Senhor na nossa frente, né? Você quer falar alguma coisa, filha? Que você estava no meio da conclusão, eu entrei lendo o texto e já saí falando 500 coisas. E é o que mais me chama a atenção, né? Esse lugar da gente se colocar como vítima de algo paralisa a gente. E muitas vezes ele, né? A gente está dando aqui o exemplo de Gideão. Ele avançou. A gente vê tanto convivendo, né? As pessoas conversam com a gente e tal. As pessoas que não conseguem, né, alcançar esse lugar, apesar de tudo isso estar disponível. Por quê? Eu estava aqui pensando, né? Toda essa série, Eu Não Nasci Para Isso, a gente tem conseguido se enxergar em muitas coisas que a gente nem entendia que imaginava, a gente tinha, né? Que a gente expressava, enfim, da nossa natureza que se expressa. E esses cultos têm sido muito bons para a gente, né, se enxergar nesse lugar. E, para mim, eu estava lembrando do texto tão conhecido de Romanos, né? Que a gente precisa renovar, né? Renovar o nosso entendimento para que a gente experimente. Quer dizer, existe algo da parte de Deus para a vida de todas nós, né? Deus não criou, não nos chamou para simplesmente a gente ser bonequinhos andando nessa terra. Quer dizer, Ele tem um propósito, Ele tem um chamado para cada uma de nós. E se a gente não renovar o nosso entendimento, a gente não vai conseguir provar isso. Exato. Então, acho que a gente, aquele texto que fala também, né? Eu era criança, pensava como criança, agia como criança, e agora que eu sou adulto, 13, eu né? vejo que o vitimismo, ele leva a gente a ser como uma criança. Sim. Porque a criança que não tem responsabilidade, criança que vai, né, na onda do que os outros estão falando. Até você falou responsabilidade, eu anotei aqui, que eu fui procurar no dicionário, eu adoro essas coisas, né? No dicionário eu fui olhar como se descreve vitimismo e o oposto do vitimismo. É porque às vezes você pode não estar se enxergando vitimista, mas você também vai ver que você não é o oposto. Então, né, tira um alerta pra gente. Ó, vitimismo é quando você se coloca como vítima e atribui a responsabilidade das suas dificuldades a fatores externos, sejam pessoas, coisas ou circunstâncias. Vitimismo não é, olha aqui, vitimista não é uma vítima real, mas uma pessoa que se julga como vítima. E vitimista é a tendência obsessiva para se fazer de vítima. Ou seja, é essa tendência natural de eu procurar as limitações externas para que eu não responda, né? Mas eu não responder em momento nenhum, eu trago para mim a responsabilidade. E aí, qual é o oposto do vitimismo? A autorresponsabilidade. Ou seja, eu trazer para mim a responsabilidade de mudar aquela história. Né? Aquela frasezinha que o Ricardo sempre fala, quer experimentar algo novo, faz algo que você nunca fez. Né? Então não adianta eu ficar
numa posição paralisada, que eu não tenho avanço, se eu não transformar o meu entendimento, se eu não deixar para trás as coisas de menina, se eu não avançar para o alvo da minha soberana vocação, tudo isso fala de uma atitude, né? O que eu faço, o que eu trago para mim. E a gente vê hoje as pessoas esperando que façam por ela coisas que Deus já nos capacitou para que fizéssemos. É mais fácil justificar eu não chegar ou eu não ser. Exato. Justificar no outro, né? Jogar na conta do outro. Eu não sou porque fulano isso. Eu não consegui, eu não fiz porque... Esses dias eu estava conversando com uma mãe, ela estava falando que estava conversando com um filho com questão de saúde, com questão de peso, né? Sobrepeso e tudo. Aí ela falou, meu filho, você tem que assumir responsabilidade, você tem que cuidar da sua saúde e tal. Aí ele falou assim, essa genética também... Tipo, a culpa virou da genética. Ele não quer trazer para si. Ok, tem a genética. Beleza. A gente também tem a genética. Talvez ele tenha que se esforçar um pouco mais do que uma outra pessoa, mas é possível, né? Agora eu vou fazer o quê? Peraí, diante da minha genética, que já não contribui, eu vou ter que me esforçar mais que o outro, mas eu não vou ser paralisado pela genética, né? Na carne é a mesma coisa. A gente tem questões na nossa carne distintas, ou seja, digamos que seja o nosso DNA caído, né? Que vai se tornar a nossa luta. A minha luta não é a sua, né? O meu gigante não é o seu gigante. Mas se eu me colocar na posição de vítima, na minha família todo mundo é assim. Na minha família todo mundo é irritado. Por isso que eu me irrito com as pessoas. As pessoas é que não têm paciência com o meu jeito. Não, você não nasceu. A palavra fala, irai-vos, mas não pequeis. Você ter essa tendência não é um fim. Ela tem que ser dominada, porque maior é o que está em você do que aquilo que deveria reger-te, deveria ser o Espírito Santo e não a sua carne. Mas o vitimismo vai fazer o quê? Eu vou me desresponsabilizar. Eu fui criada assim. Na minha casa era desse jeito, né? Eu sou uma pessoa, eu não consigo ser generosa porque eu sempre tive medo da falta. Não, mas então você não ama Deus. Esses dias eu ouvi um exemplo que eu fiquei emocionada. Um irmão que tinha um medo paralisador. E aí um outro irmão chegou para ele e falou assim, você não ama a Deus? Aí ele falou, amo Deus. Ele falou, não, você não ama a Deus. Ele falou, amo muito Deus. Ele falou, você não ama porque a palavra fala que o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. Se você amasse Deus mesmo e confiasse nele, você não ia mais ter esse medo. Você ia se lançar nesse amor confiando que ele ia cuidar de você. Né? Então, se a gente ama a Deus, a gente não vai ter mais medos. A gente vai se lançar para aquilo que ele diz. Gente, uma pessoa que se sente o menor da sua própria casa, vamos voltar para o exemplo de Gideão. O menor da sua própria casa, que se sente incapaz, diminuído, ele ouvir do próprio Senhor que ele é um valente, ele deveria ficar com essa realidade. Né? Não, ele abraça, ele vai para a sua carne para se definir. Né? A gente não pode ser paralisado. Eu lembrei de um outro exemplo, que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando, que é dos espias. Né? Deus fala para Moisés, diz para eles que é para irem lá, olhar a terra que ele ia dar para eles, ou seja, já tinha uma palavra certa sobre aquilo. Ele envia os 12, apenas 2 se enxergam grandiosos, 10 voltam com medo do que viram. Mas Deus já tinha dado uma palavra antes. Outro exemplo, que a gente se torna paralisado pela forma como a gente se enxerga. Se enxergaram como gafanhotos enquanto estavam indo em nome do Todo-Poderoso. Né? Então, o vitimismo, esse lugar paralisador de querer transferir para os outros uma responsabilidade que é nossa, a gente deveria erradicar isso das nossas vidas, né? A gente deveria perseguir como um inimigo. A sua carne milita contra o espírito e você precisa entender esse caminho. Ao invés de ficar se remoendo nas suas limitações, nas restrições que você sofre, às vezes, de verdade, está acontecendo. As pessoas te perseguem mesmo. As situações não são fáceis mesmo. Mas o que eu vou fazer? Para dar glórias ao meu Deus dentro desse ambiente. Né? Como ter uma eu vou mente me posicionar? vitoriosa, né? Exato.
E não é otimismo, é fé, Aham, que é aham. uma outra coisa que você tinha falado. Sim, enquanto a senhora estava falando, estava pensando nisso, né? Porque quando eu soube do tema que a gente compartilharia, eu lembrei muito do início do meu processo, porque eu tinha muito essa tendência de me colocar nesse lugar, de enxergar, exatamente como a senhora está falando, de enxergar as pessoas mais capazes do que eu, de me enxergar como a menor, mesmo Deus já tendo dito inúmeras coisas a meu próprio respeito, eu ainda me colocava nesse lugar, transferia a responsabilidade para as pessoas, via todo mundo avançando, via todo mundo se desenvolvendo, tanto em Deus, tanto naturalmente falando, né, nas capacidades que eu poderia desenvolver, né, independente Sim. se tive na fase do início da infância um investimento ou não tive uma base familiar e me colocava nesse lugar mesmo, de me Sim. enxergar como menor incapaz. Ah, se tivesse alguém que escolher alguém para ir, que não fosse eu, que vá outra pessoa, porque sempre via as outras pessoas, mesmo tendo ouvido Deus, e muitas vezes, como a senhora estava dando o exemplo de Gideão, ele ouviu Deus, mas ainda assim me colocava nesse lugar de paralisação. E o que eu penso sobre isso, né, eu lembrei de uma experiência que eu tive enquanto estava na turma especial, que eu estava lendo um texto de 1 Coríntios, que ele fala que o poder de Deus, a graça do Senhor é suficiente, que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ainda que, de fato, existissem limitações dentro de mim a respeito do lugar que ele queria me levar, e que tivessem existido momentos em que algumas vezes fui vítima de fato, não importa. O que Sim. importa é que a graça dele se aperfeiçoou na minha fraqueza. Isso. E é exatamente isso que a senhora está falando. E ele vai me conduzir para esse lugar de dar glória para ele, de permitir com que, através das minhas escolhas, ele cresça, ele seja Isso. conhecido, e outras pessoas sejam levadas para esse lugar. E o que eu penso sobre isso, o que me chama muita atenção é justamente esse ponto da gente se tornar ficar paralisada, né? E não é o lugar que Deus tem pra gente, como a pastora Carla estava falando. Deus, ele chamou a gente para avançar, para se desenvolver, para ter uma mente vitoriosa. Então, isso chamou muito a minha atenção. É até uma frase que o pastor Ricardo usa muito, né? Não importa o que fazem com comigo. você, não importa o que eu passei, se eu fui de fato vítima, ou se é algo que eu penso que seja, que eu seja uma vítima. Não importa, o que importa é o que Deus diz, não importa Isso. o E o que a gente importa o vai que eu fazer. faço, exatamente, nesse lugar de autorresponsabilidade. O que importa é o que eu decido fazer a partir Da da situação. situação, independente de qual ela seja. Eu sempre penso o texto fala, né, que o sol, ele nasce e se põe Isso, sobre justos e isso. injustos. Ou seja, vão haver situações, a gente não controla a hora que o sol nasce, nem a hora que ele se põe, e ele vai nascer e ele vai se pôr sobre justos e injustos. Então, existem circunstâncias que, de fato, a gente não tem domínio. E acontece controle. com todo mundo. E com todo Porque mundo. o vitimista tem aquela tendência, tipo, é comigo. Né? Exato. Tudo, ai, comigo nada dá certo. Ah, eu nunca consigo. Ah, porque não. Mas essa é uma realidade para todas as pessoas, né? E depende de como que você vai enxergar e como que você vai responder, né, ao que está acontecendo com você, né? E se houver essa mentalidade de filho que confia no pai que tem, eu acho que seria o melhor exemplo, ou no servo que sabe o Senhor que tem, né? Ou no fiel que sabe o Deus a quem ele serve. Isso fica muito tranquilo da gente compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Então, até uma circunstância adversa, né? Até uma situação realmente de frustração, de perseguição involuntária, aquilo não tem que servir para você se drenar, se enfiar dentro da sua conchinha, se paralisar, aquilo tem que servir para uma motivação. Peraí, eu preciso buscar recursos no alto agora, porque eu não vou deixar que a minha mentalidade carnal, caída, que o meu olhar, né, humano, me balize. A baliza, o peso da minha vida, o valor da minha vida vem do que o Senhor diz a meu respeito e não de como a vida tentou me apresentar, né? Às vezes a vida não é fácil mesmo. A gente chega até o Senhor com várias
ordens da nossa vida desorganizadas, destruídas, mas ele é o restaurador, né? Ele é o redentor, ele redime todas as coisas, ele é esse Senhor maravilhoso que quer fazer novas todas as coisas. Por que viver no velho, né? Por que não deixar para trás as coisas que para trás ficam e avançar para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus? Então, a intenção deste culto era justamente alertar você que nos ouve, né, que participou desse nosso bate-papo, a seriedade, né, o quanto que o chamado de Deus pode estar sendo comprometido, paralisado, impedido de alcançar a grandeza que de fato ele tem. E aqui não estou falando de um chamado ministerial, não. Eu estou falando do seu chamado como filho de Deus. Você foi chamada para ensinar o evangelho, anunciar as boas novas, desfazer as obras do diabo, pisar serpentes, libertar cativos, libertar as pessoas que têm vivido escravizadas por doenças. Você foi chamado para fazer discípulos para o Senhor Jesus, ensinando-os a amar a palavra, serem apaixonados pelo Senhor e batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você foi chamado para isso. E se você não se enxergar assim, você nunca vai conseguir atingir esse propósito santo para o qual o Senhor Jesus entregou a própria vida por sacrifício. Então, vamos deixar de ser vítimas das circunstâncias, vítimas diante das pessoas, e vamos abraçar a nossa identidade de mais que vencedores em Cristo Jesus, porque um preço muito alto foi pago para que nós pudéssemos nos desenvolver na nossa salvação e durante a nossa jornada, isso ir além de nós mesmos, né? Se a gente perceber os chamados de Deus para homens e mulheres, ele sempre passa por nós, mas ele tem um outro fim. Ele é um Deus de gerações, ele quer alcançar os seus, ele quer alcançar as pessoas que ele coloca diante da sua vida. E quem vai ser essa pessoa? Vai ser você, que de repente está com a mente de Gideão, e aí Deus está falando com você, fica tranquilo, você é valente. Você acha que você é fraco? Não é não, eu me aperfeiçoo na sua fraqueza. Você acha que está fraco, a palavra falar o fraco? Diga que sou forte. Você acha que a circunstância está difícil? Não se preocupa não, basta o seu mal a cada dia. Você está ansioso? Não fica ansioso não, porque eu vou levar todas as suas ansiedades e eu vou lidar com todas as circunstâncias. Tem tantas respostas dentro da palavra para que você não se paralise. Então, esse culto é para que você saia motivado, inspirado pelo Espírito Santo, para que não se paralise, mas que avance, porque o reino de Deus, ele é conquistado através do nosso avanço e não da nossa paralisação. Muito obrigada, menina. Obrigada. Que privilégio. E semana que vem a gente tem mais. Tchau, tchau. Tchau, Ivens. Conseguimos!